Hello, liveanos! Estamos de volta! Que gostoso! Sextou! Sextou com essa de saudade que nós estávamos de vocês e eu espero que também vocês estavam com saudade da gente. Olha, hoje eu estou toda aqui, ó. Eu já vou me autodescrever, tá? Hoje eu estou aqui uma drag toda trabalhada no turbante dourado, uma cabeça toda cheia de ponta brilhosa, imitando assim, tipo uma Cruel, assim, e o diretor vai me corrigir que é para outro personagem. Uma blusa toda prateada. Então é isso, nós também estamos fazendo essa questão de interação da visibilidade, né? No caso das pessoas com deficiência visual, tá bom? Então, assim, com make básico, branco e prata, um batom laranja e gostosa, né? Pela voz já dá para saber. Sejam bem-vindos a todas, todos e todes na nossa nova linguagem de gênero, aqui expressão de gênero, onde abraçamos o mundo, abraçamos pessoas, ok? Essa é a nossa proposta. Opa, estava tortinho, já arrumei. Antes de eu fazer a abertura e chamar nossos convidados de hoje, vocês vão entrando na sala, vão agitando, vão lá, já falando, nossa, luta linda. E aquela coisinha que a gente sempre fala, né? Se você puder colaborar, curtir ali, até mesmo compartilhar, ou se inscrever ali no sininho, é bem legal, porque toda vez que nós entrarmos com a live ao vivo, vocês vão estar cientes. E é claro que há mais de 4 anos a gente vem fazendo, eu e o Américo, propostas, né, das lives, trazendo novidades para vocês, temas polêmicos, inovações, questões de saúde, a nossa meta, né, com a questão de HIV e AIDS também, que é muito importante a gente falar, e sempre abraçar vários temas. E eu gostaria de dizer que essa nossa live, ela tem o apoio da Coordenadoria de IST/AIDS da cidade de São Paulo, tá bom? E a gente tem uma novidade. Voltamos com muita novidade e cada programa vai ter uma novidade. A gente vai ter dica cultural logo no início com a temática do dia. E hoje a dica tá babado. E também, se você está assistindo a nossa live, quer falar, quer perguntar, quer falar, eu quero aparecer na live, ou se você for um convite, não importa. Tá ali o botãozinho, participar. Só clicar ali que de repente você sobe ao vivo e a cores aqui com a gente. Então eu vou esperar, que hoje eu quero muita gente entrando nessa live, porque o nosso convidado de hoje é babado, tá bom? Antes de eu chamar esse convidado maravilhoso, um jovem, que eu vi um post dele e me emocionei. E falei para o diretor, esse menino vai estar com a gente aqui na live. Vocês já viram nossa temática de hoje, que fala sobre intolerância religiosa. Isso afeta a muitos grupos de pessoas, inclusive a comunidade LGBTQIAP+. Então, eu vou falar uma frase aqui para vocês. Ela é de Mary Griffith, uma norte-americana. Antes de ecoar amém na sua casa ou no lugar da sua oração, pensem, pensem e pensem e repensem. Tem crianças ouvindo. Por que ela diz isso? A nossa dica cultural de hoje é a seguinte. Se você ainda não assistiu, vale a pena assistir o filme Orações para Bob. É uma temática, é um filme de 2009, onde tem muito a ver com a nossa temática de hoje. Meu chifrinho está torto. O que acontece nesse filme? Mary Griffith é uma história real, verídica, onde nesse filme, que é passado no ano de 1983, a mãe presbiteriana, ela luta dentro da igreja, seguindo os padrões e normas religiosas, para salvar o seu filho, que é homossexual, tentando trazer para ele a cura. Essa mulher faz sacrifícios inacreditáveis e ela não percebe que ela está matando o filho dele, o filho dela, dia após dia, pela intolerância religiosa, pelo que falaram para ela. E isso acontece até nos dias de hoje. Ela só desistiu de lutar pela cura, de fazer com que esse menino deixasse de ser homossexual, onde com 20 anos ele pulou de um viaduto e se suicidou. Isso aconteceu há mais de 40 anos atrás. E até hoje, isso acontece. Jovens se suicidam por essas questões de... eu falei que ele entrava? Ô, gente! Tá me ouvindo? Tô chegando em casa, vou sentar para ver a sua cara fina, linda, divina. Tira até a máscara. Linda, meu amor.
Já Tudo pode bem, tirar a Divino? máscara, querida. Ah, ele liberou. Tudo bem, Jean? Tudo maravilhosa. Sempre com essa energia gostosa. Engraçado, Jean, nós estamos já há alguns anos, né? Com o canal Vida Nova e nós nunca tivemos essa questão. E hoje um assunto que o pessoal estava tanto querendo, né? É porque isso, porque vai dar mais ibope na próxima. Eu acho que é close do diretor. Tô achando, viu, Jean? América é Verdade. trucoso. É verdade, porque o assunto eu até me programei, eu estava ouvindo porque esse horário eu pego o trânsito para casa, né? Tava vendo, falei, tava ouvindo, aí começou a ter aquela interferência, né? Mas é interessante, porque sempre a questão da religião, da religiosidade, principalmente porque existe um mito, eu acho, na sociedade, que o gay, por exemplo, ele não tem religião, né? Que nós somos impedidos de exercer a nossa religiosidade. Religião é algo individual que está dentro de mim, está dentro de você, está dentro do Jonathan, né? E ele quer não abdicar esse direito, né? Ele tem isso, ele tem o seu contato, ele tem a sua fé e tem que exercer. E fé e gênero, fé e orientação sexual não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente, mas infelizmente ainda existe. E não só, às vezes, a questão evangélica, a religião evangélica é a mais preconceituosa ainda em si, mas outras religiões também ainda são, né? Sim, sim, a gente tem, é tabu, né? A questão da homossexualidade, pegando um caso específico aqui, sim, você olhar as outras expressões de gênero, as travestis, as mulheres trans, homens trans, aí cada vez mais vai sendo dificultado, porque é isso, são religiões que são construídas em cima de uma lógica binária, né? Masculino, feminino, homem, mulher, né? E o ser sagrado, o ser completo é aquele que ou é revestido de uma identidade heterofeminina ou heteromasculina, dessa normalizada. Né? A gente não pode ter, como é que se diz, fora esse enquadramento, claro, brancos, né? Brancos também. É isso, são tolhidos, são alijados do direito. Né? E não, por exemplo, tem a igreja anglicana. A igreja anglicana é uma igreja que os seus líderes religiosos podem ser homossexuais, casados ou não, entendeu? Isso é uma Olha vitória só. muito legal dentro de uma corrente religiosa cristã, né, tradicional. Eu acho que os candomblés e umbanda são muito mais tranquilos, embora tenham os seus desafios lá, por exemplo, na questão das mulheres trans e homens trans, não é? Tem uma questão ali, mas historicamente as religiões afro-brasileiras elas sempre estiveram muito mais disponíveis, porque o candomblé é uma grande mãe, um grande seio que alimenta qualquer filho, independente da sua cor, seu local, né, e da sua existência. E Iemanjá atravessa o oceano para dar o leite para aquele filho que estiver chorando, independente se ele é filho de A, B, C, se ele é gay ou não é gay. Né? É isso mesmo. E você teria. Oi, Olha, André! querida. Oi, pai magia Olha que, lindo! olha que E tá loiro, delícia. né? Amém, irmão? Amém, irmão? Ai, ai. Oi, Jean. Oi, nossos labianos. Boa tarde aí a todos que acompanham pelo Face, pelo YouTube. E realmente, né, infelizmente tivemos um problema técnico com o nosso convidado, mas vai ficar para uma outra oportunidade. Mas, assim, a nossa live ela é aberta a quem quer participar. E aproveitando até o ensejo que o Jean disponível aqui, acabou entrando e participando, e até que tem uma grande expertise também nessas questões, até por conta de ter formação na psicologia. E aí eu quero até lembrar, Jean, que recentemente, no mês de fevereiro, né, nós tivemos aí, nas redes sociais, né, uma situação com a Universal, né, que diz que um casal teve a cura, né, do HIV por conta de uma corrente dos 70, que eu não sei o que é essa corrente dos 70, e eles acabaram fazendo o seu testemunho e foram curados. Né? E aí eu quero remeter isso a muitos anos atrás, a gente vivenciou essas questões. Né? E muitas pessoas abandonaram o tratamento
né? Outras tiveram complicações, né, por comorbidades e até algumas possibilidades aí de falecimento, né? Porque acreditaram na fé. A fé ela é importante, independente de qual seja a doutrina, mas ela precisa estar acompanhada com a ciência, né? Não dá meramente para abrir mão da ciência, né? Negar a ciência. Hoje nós temos as novas tecnologias aí de tratamento que têm avançado a cada ano, mas é importante, né, que tudo seja acompanhado com a fé, mas a ciência ela é fundamental. E aí, de repente, a gente é surpreendido, mais uma vez, aí com essa falácia, né, da Igreja Universal, que aí acaba até fazendo um desserviço, né, esses pastores, e que não tem conhecimento, né, sobre o que é HIV/AIDS, né, o que é a prevenção. Hoje a gente vivencia aí o I igual a I, é indetectável igual a intransmissível, né, ou seja, a pessoa com HIV em tratamento há mais de 6 meses não transmite o HIV, e percebe que eles não têm conhecimentos, eles só fazem, profanam, né, a sua doutrina, mas sem conhecimento da ciência, e aí acaba fazendo um desserviço, e muitas pessoas em situação de vulnerabilidade, né, com baixo grau de escolaridade, acabam se entregando a essa doutrina, e aí negligenciam a adesão ao tratamento, né? Faz o abandono. E aí as comorbidades, né, as sequelas, acabam aparecendo. E aí eu queria que você falasse um pouco nesse sentido também, Jean, que você já vivenciou essas histórias, né? Há muitos anos atrás, e de repente isso começa a aparecer novamente. É verdade, América. É engraçado. A religião, ela é fundamental. Eu acho que nós somos um país basicamente católico, mas tem uma herança indígena e africana forte, né? Ela está dentro. Por mais que a discriminação das religiões afro aconteça, mas nós somos perpassados por essas religiões. E eu sempre percebi nessas histórias, nesses anos de pandemia, que a religião tem um fato positivo. Quando aquela pessoa que vive com HIV se sente acolhido, se sente fortalecido, se sente apaziguado em uma religião, ou essa relação, esse fator positivo, ele potencializa o seu tratamento. Né? Eu acho que tem essa coisa muito forte, ao passo que aquele que é discriminado, que é abandonado, que é colocado para fora da sua religião, isso vai também afetar negativamente o seu tratamento. Historicamente, sempre apareceram, né? Vira e mexe, liga esse programa de madrugada, você escuta vários pastores falando de cura da AIDS, né? Eu vivenciei 2 casos em Catanduva, quando eu fui trabalhar em Catanduva, no interior de São Paulo, por 8 anos, de 2000 a 2008, encontrei um caso que ele gravou uma fita cassete, no passado que se gravava, aonde que era um rapaz que tinha se curado da sua homossexualidade, casou e foi curado, entrou para a igreja, curou da sua homossexualidade, foi curado da AIDS. Ele casou, teve um filho, e depois, com o tempo, essa mulher veio a se infectar e a criança também. Né? A outra, isso era uma igreja evangélica, o outro eu fui chamada para um centro espírita, que fui fazer uma palestra. E o diretor do centro espírita, ele colocou que, qual era o motivo daquela palestra? Porque naquele local, há um mês, uma senhora faleceu, porque ela acreditou que ela era viúva de uma pessoa que tinha falecido em decorrência da AIDS. E ela acreditava que a AIDS era o seu karma. Então, ela tinha que passar pelaquela aprovação. E ela abriu mão. E na época tinha medicamento e ela acabou falecendo. Então, olha a que ponto que nós chegamos, né? E essa questão do uso, do olhar mais místico em relação à ciência, como a médica colocou, é muito forte no Brasil, porque nós somos um país perpassado por uma religiosidade muito mística. O nosso catolicismo é um catolicismo muito místico. A gente tem, aquela história, segunda a sexta a gente está na igreja, mas final de semana a gente está no terreiro. Isso, tem sambas que falam isso. Mesmo as nossas religiões neopentecostais e evangélicas têm um conteúdo muito místico ali, fora os outros. Então isso acaba, por exemplo, interferindo muito na questão mental. Várias doenças mentais ou desconfortos mentais, muitas vezes, é atribuído a uma questão espiritual.
por preconceito, por essa questão também da influência desse misticismo, que eu não estou chamando isso de negativo, então eu não vou procurar no médico. Quando a gente olha os prides, isso acontece e é verdadeiro, ainda se utiliza. Eu me lembro que algumas discussões no passado, eu fiz com algumas igrejas, falei, olha, eu não estou discordando dessa posição, mas será que não é interessante colocar isso no papel? Vamos fazer uns exames? Vamos comprovar isso? Porque olha que maravilha, né? E eu, quando eu trabalhei em Catanduva, na atendimento domiciliar terapêutico, que a gente visitava as pessoas nas suas casas que tinha alguém para cuidar. O Américo aí, no Vida Nova, no passado, fez muito isso aí na Leste, né, a Américo, que era o ADT. E ali encontrava muita barreira nessas pessoas que tinham o pai ou a mãe com essa visão muito truncada. Aí eu falava, será que, se tudo que tem nesse mundo, se uma folha não cai de uma árvore, se não for pela vontade de Deus, será que Deus também não criou o conhecimento, não deu conhecimento para médicos e médicas se formarem para cuidar dessa doença que nós mesmos criamos? Será que Deus não criou a medicina? Será que Deus não criou o remédio? Então era o caminho que eu entrava para tentar chegar mais próximo, porque é aquela história, muitos, independente da religião, médico, falavam, olha, Deus me curou, né? Porque até que ponto isso também é uma negação, né? E é difícil, porque isso é muito refratário. Muitas pessoas acabam abandonando o tratamento e mais cedo ou mais tarde vem a óbito. Então, assim, a ciência era fundamental, nós lutamos para ter esses medicamentos, você se lembra, né, Américo? Quanto a gente sofreu para batalhar por esses medicamentos, os medicamentos eles chegaram, faziam um efeito colateral violento, quando os medicamentos chegaram ainda faltava medicamento, então as pessoas faleciam, deixavam os medicamentos, o Vida Nova tinha uma farmacinha, né, Américo? Ele mete ia para um para outro, é isso, a gente lutou, né, para quê? Para hoje abandonar? Agora, o outro lado também a gente tem que pensar, existem pessoas que têm dificuldade e joga a questão da cura no tratamento na religião, mas isso também pode se manifestar, né, Lu, com um pedido de ajuda. Às vezes é uma pedido de ajuda. É fácil trabalhar com pessoas refratárias que se utiliza desse modo mais radical da religião. É difícil. Porque você falar para uma pessoa que Deus curou e remover daquele... E eu não estou questionando a religião, estou questionando a sua relação com Deus, mas por que você está abandonando o tratamento? Realmente aconteceu? Você está ficando doente. Você está numa cadeira de roda. Eu vivenciei tudo isso. Então, a gente tem que olhar, enfrentar as questões, levar essa questão, por exemplo, que aconteceu da igreja aí, à mídia, né, porque tem uma responsabilidade, ao mesmo tempo que tem que cuidar, porque muitas vezes esse jeito meio duro de ser pode demonstrar uma resistência, mas também por alguma coisa que está por trás. Pode ser um pedido de ajuda. Às vezes nós recebemos pedido de ajuda por outras formas, né? Mas eu acho que essas igrejas evangélicas, cada vez mais, e assim, algumas, né, que a gente está pensando, esses neopentecostais mais radicais, tem que ser colocada, porque ele está colocando a pessoa em risco. Esse casal parando de tomar tratamento, mais cedo ou mais tarde, o HIV vai explodir no corpo deles, vai começar a afetar os seus membros, os seus órgãos, e eles, mais cedo ou mais tarde, vão parar num hospital e num estágio que qualquer medicamento não consiga reverter. Acho que é um pouco isso. Sim, e aí eu só quero corroborar que nem são a falsa promessa, né? As promessas de cura, né? O quanto isso implica nas políticas públicas, né? Não só na pessoa diretamente, mas na política pública. Hoje a gente vivencia, né, os conservadorismos aí, os fundamentalistas, né, que atrapalha a nossa política de prevenção e assistência às IST/AIDS. Mas aí são questões assim meio que distintas, né? Porque a pessoa ela está fragilizada, ela busca uma doutrina religiosa, ela está indo ali na fé, está acreditando, ela desconhece as informações, né? Sobre assistência e prevenção. Ela está totalmente fragilizada. Aí ela acaba nessas e aí ela acha que é o centro das atenções e aquela promessa falsa que não vai levar a nada.
tem risco de morte, né? Então, isso é muito sério, isso é um desserviço, né, que algumas pessoas, né, que têm aí essa questão da religiosidade e que passa por cima da ciência, né? Como eu disse anteriormente, as duas coisas podem muito bem caminhar junto, né? A minha fé, a ciência, isso pode caminhar muito bem na doutrina que eu acredite, né? E aí, a gente tem, né, situações também, você, né, você tem essas informações e pessoas que acabam se suicidando também, né? Não só abandonam o tratamento, mas aí acaba se suicidando, porque é um conflito de informação, não sabe em quem acreditar, né? Onde ela achava que era o porto seguro dela, não era, né? Então, isso acaba motivando, né, a pessoa a entrar num processo de suicídio, se ela não busca uma saúde mental. Então, a gente está falando de um assunto muito sério, né? Hoje nós temos aí as novas tecnologias, o HIV continua na juventude, né? O índice de infecção continua nos jovens gays, e aí a gente fala também da intolerância religiosa, né? Jovens gays que vão para a igreja, tem que ser convertido, né? Então, tudo isso, né, mexe com a saúde mental dessas pessoas. Isso é muito sério. E aí a gente, enquanto ONG, a gente consegue acessar essas pessoas, mas tem muitas pessoas que não acessam as ONGs, e aí ficam à mercê, principalmente a população de baixa escolaridade, né, a população periférica, a população negra, né, que já são, de uma certa maneira, vulneráveis por várias questões da nossa sociedade. É isso, a gente tem essa... É uma realidade que a gente tem, por mais que a gente, 40 anos depois do início dessa pandemia, que esse HIV, que esse vírus chega no país, a gente ainda está discutindo esse tipo de coisa, né? Para a gente perceber, verificar como a coisa ela é cíclica, né? Eu acho que a gente pode ter evoluído tecnicamente, né? A palavra travou aqui, mas eu acho que a nossa evolução moral, vamos pensar assim, ela vai a passos de tartaruga, né? A gente vive um conservadorismo violento, né? Tem uma chamada de um partido político na TV, é um partido que se coloca como conservador, colocando como pedofilia é uma escolha, né? Uma opção. Olha que loucura. Mistura uma coisa com a outra que não tem nada a ver, para chamar, para atrair aquelas pessoas que também têm esses pensamentos errados, né? Tem essa coisa, né? E você também, né, nesse momento, coloca se é algo relacionado à religião, então não tem discussão, não. Religião e ciência podem conviver, entendeu? As duas têm o seu campo de conhecimento, uma está ligada à outra, não é isso? Nós temos vários profissionais, nós três aqui, nós somos pessoas que atuamos na área da saúde, não é isso? Nós temos as nossas orientações religiosas, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, não é isso? Certo? Sim. Por exemplo, de repente, a gente vai, Marinete, a Linda vai tomar um café com a sua amiga aí em Guarulhos, recebe, né, uma pessoa fashion, e de repente a pessoa, ela começa a sentir um formigamento no braço. A outra vai falar, ai, Marinete, acho que eu estou recebendo alguma coisa. Aí ela olha bem e fala, bicha, a senhora tá com uma barata subindo no braço. Entendeu? Então pode ser uma coisa com paciente. Se for, ótimo. Mas vamos ver o médico? Vamos olhar? Entendeu? Essa manifestação que você está sentindo, pode ser, a gente não pode negar a expressão da verdade do outro, mas será que é interessante procurar um profissional? Fale com o seu religioso, fale com o seu padre, seu pastor, seu abalorixá, né? seu místico, a sua pessoa de referência, mas olhe também os dois lados, né? Isso é olhar, é ser religioso, mas de uma forma racional, não é isso? Eu posso ter minha religião, eu tenho minha crença, mas também esse corpo é um corpo biológico, é um corpo que ele está sujeito às interferências do nosso dia a dia, certo? Agora, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Exato. E só abrindo um adendo aqui também, meninos, todos precisam de uma busca, o encontro com Deus, independente das religiões, né?
mas que o Américo comentou, o Jean já comentou, o que gera muito realmente suicídio são essas pessoas, né, que vivem, né, vêm de fundamentalistas, né, e lembrando que hoje em dia também existem igrejas evangélicas inclusivas, onde o homem, a mulher trans, a pessoa com HIV, ela pode ir lá que ela vai ser muito bem acolhida. Não vai existir essa intolerância, né? Ou ela pode procurar, né, uma casas de matrizes africanas. E o importante é não olhar muito para o homem, que às vezes muitas pessoas querem buscar religião, querem buscar Deus, mas eles olham para o homem que está lá na frente, né? Ah, porque o homossexual, Levíticos 26:15, pronto, a bicha já não vai mais para a igreja. Para, não é assim. E essas questões também que muito mencionadas aí do HIV, o Américo mencionou ai, meu Deus, como que é? Do 70, né, Américo? Isso daí é mais, ó, querida, uma verba, é o Pix do pastor. Então, assim, as pessoas se prendem tanto naquilo que... agora eu vou fazer uma pergunta para vocês dois, que são babadeiro aí, tem estrada, né? Isso se interfere com a questão do I igual aí? As pessoas acreditam que lá deu negativa, que ela está curada por causa dos 70? Ela está curada por quê? Por exemplo, essa questão, né, que a... Não, eu falo por mim mesmo, só um minutinho, diretor. Não, a pessoa, a igreja lá universal faz um negócio dos 70, aí a pessoa acredita que está curada. Aí ela volta a fazer, vamos supor que ela volta a fazer um teste. Aí existe aquela questão do I igual a I. Será que ela mistura isso na cabeça dela e acredita que foi a proposta da igreja? Pode. É aquela história. Por exemplo, fazer um correlato. Na década de 90, a gente, aqui no país, explodiu muito a questão da transmissão, já vem de 80, mas em 90 explodiu também muito aqui a questão da transmissão do HIV e aquele compartilhamento de seringa, né, que era muito comum no passado. Você usava a cocaína pelas agulhas e a seringa, aquelas seringas de vidro que a gente tinha antigamente. Então, de repente, nós três, eu manipulava a substância, jogava dentro da seringa e trocava entre nós três, a gente ia passando. Quando o crack chega aqui no país, e chega em São Paulo principalmente, começa a reduzir muito os casos e a cocaína injetável começa a passar a ser cheirada na sua parte mais violenta, que é o crack, né? Coisa ruim. Até que ponto a redução de dano estratégico no país reduziu os casos, ou foi o uso do crack, ou foi a entrada do crack? É um pouco isso daí, né? Um correlato. A pessoa ela pode achar que o fato de estar não transmitindo e associar. Isso daí também, se ela fizer conscientemente, isso é falta de caráter, né? Se a gente pensar, porque uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Agora, ela também pode, na sua fantasia, porque aí a gente entra no campo da fantasia, não é isso? Ela cria uma fantasia que Deus curou e ela nega o fato real. Ela vive numa fantasia, né? E vai divulgando. Mas eu acho, Marina, que a maioria dos casos é acreditar. Eu acho que essas pessoas que acreditam, elas não sacaram a questão do igual aí. E também a gente precisa divulgar mais isso. Está muito centrado no nosso métier aqui, entendeu? Isso é um piano que sai das cabeças de todo mundo, mas o igual aí ainda é muito centrado no nosso métier, na nossa bolha. Isso tem que ir para fora. Se a gente conseguir colocar esse igual aí para além da nossa bolha, vai diminuir mais nosso preconceito, vai trabalhar direto com a discriminação, né, Américo? Concordo, Jean, né? Difundir cada vez mais informação sobre o igual aí, principalmente, né, nessas matrizes religiosas, para que isso não aconteça, porque eu entendo que isso até é passível de queixa-crime. Sim. Né, entrar com uma ação no Ministério Público, porque enquanto não doer no bolso desses pastores, né, ou esses falsos, né, que apresentam a cura de uma patologia que não tem cura, tem apenas tratamento com novas tecnologias, enquanto isso não doer no bolso, enquanto não tiver uma queixa-crime, não forem penalizados, né, eu acho que isso a gente não consegue avançar muito, não. Né? Mas a informação, sim, falar mais sobre, né, intransmissível,
Isso é fundamental, né? O Instituto Vida Nova tem feito isso nas suas campanhas, tem conversa, mas a população é muito grande, né? E aí a gente fala de população carente, né? Que não acessam, né, essas informações nas redes sociais, né? Muitas coisas estão nas redes sociais, mas boa parte da população não acessa, né? Não acessa por quê? Não tem dados móveis para assistir uma live, né? Então, a questão deles é mais entrar ali num chat de bate-papo, onde às vezes não acontece esse tipo de discussão. E falar sobre prevenção das ISTs, né? Falar sobre assistência, não é um papo legal, né? Não é um papo legal para quem não quer conhecimento, para quem não quer promoção de saúde, né? Então, a gente busca de várias alternativas de difundir, para difundir essas informações, né? Mas a gente só não dá conta, né? Então, a gente precisa que as emissoras de TV falem mais a respeito disso, né? Os jornais, né? Escrito, né? Então, isso é muito importante, né? Mas eu penso, sim, né? Enquanto o movimento de AIDS, quando teve essa denúncia da Igreja Universal, né, eles receberam aí várias moções de repúdio, né, aliança, né, o grupo da aliança lá do Tony Reis entrou com uma queixa no Ministério Público, né, muito bem, a Agência de Notícias da AIDS fez publicação, né, e aí eles respondem dizendo, né, que foi um testemunho do casal, né, mesmo sendo um testemunho do casal, né, a igreja precisa estar apropriada de informação para orientar esse casal, né, que é importante, mas a ciência acompanha junto, não é simplesmente omitir, né, que para mim, quando traz uma resposta dessa, eles estão omitindo informação e acaba sendo conivente com uma situação que é fora da realidade, é absurda, é um desserviço, né, então eu penso nesse sentido. Eu acho, eu acredito, esse povo, eles têm um departamento jurídico em cada lugar, né? Então eles devem ter brechas na lei. Isso não é só aqui, isso é americano, e tudo quanto é canto. Isso não é só nosso, não. Mas eu acho que é isso, tem que se fazer um movimento, ou pela promotoria pública, né, na área de direitos humanos, porque você está expondo sabiamente um casal. Eles são conscientes daquilo que eles têm condições, estão de posse das suas faculdades mentais, que estão ok, e para assumir aquela postura. É isso. Né? Agora, até que ponto também isso está sendo utilizado na mídia? O marketing em cima disso, o marketing negativo, Sim. não é verdade? E o que vai levar a isso? Você vai ter muitas pessoas que já estão, a gente sabe disso, né? Doença crônica, que não tem uma cura, e mesmo se tiver uma cura, as pessoas vão continuar se infectando, porque a tuberculose está aí, tem cura, e as pessoas se infectam, né? Hanseníase tem cura, as pessoas se infectam, as pessoas têm o contágio, né? Agora, enquanto não chegar essa cura, a gente vai ficar ad eterno com medicamento. Então é isso, e é o medicamento que faz você estar vivo. Se você abrir mão do medicamento, a AIDS, ela é uma doença mortal. A AIDS, ela causa morte. Ela só é crônica quando ela... O que é cronicidade? É que eu tenho acesso a medicamento, eu tenho acesso a uma rede de serviço, eu tenho acesso a uma rede de proteção. Isso que vai, conjunto dessas estratégias, que vai dizer se uma doença é crônica ou não. Certo? Então, crônica não é só ela agora é controlada com medicamento, não é só isso. Tem que ter uma rede, tem que ter acesso, porque não adianta nada ter medicamento, meu amor. Nós temos medicamentos hoje, mas em vários países da África ele não tem acesso à segunda geração de medicamentos. É isso. Então temos tecnologia, mas o que é acessado? Então é isso. Se essas pessoas que estão mais inseguras ou querem abandonar, pode entrar nesse bonde e ir embora, entendeu? É uma merda, só que a gente está vivendo um contexto horrível, conservador, todo mundo enfraquecido, né, Américo? Acho que, boa noite, os municípios estão enfraquecidos, os programas estão enfraquecidos. A gente tem um contexto muito ruim do passado, né? A gente vive um contexto muito ruim, né? E até o enfrentamento dessa questão, ano político, né?
Até que ponto alguém vai querer bater de frente com esse povo, porque você sabe que bater de frente é perda de voto, né? Porque esse povo fideliza voto. Então, assim, é delicadeza, mas eu acho que tem que se fazer, sim, uma moção, tem que fazer, sim, um movimento para marcar território, entendeu? Sim, Jean. E aí eu só quero acrescentar, você vai lembrar muito bem, raramente a gente ouve falar hoje, mas a gente teve grandes problemas também com a terminologia, né, aidético, né, os nossos liveanos que estiverem aqui nos acompanhando no Face, no YouTube, jamais usem esse termo, né, aidético. Então, a gente teve muitos problemas também, né, que principalmente a imprensa rotulava as pessoas, né, com esse termo, né, que totalmente estigmativo, né, então a gente passou por tudo isso e, de repente, vem essa questão da intolerância religiosa, né? A gente precisa falar mais dos benefícios, né, do tratamento para o HIV. A gente precisa falar mais sobre campanha de preconceito, discriminação, as pessoas que vivem e convivem com HIV/AIDS. Então, a gente precisa combater de outra forma, né? Falar dos benefícios do medicamento, falar sobre campanhas de estigma, preconceito, né, que hoje, com 40 e poucos anos da epidemia, as pessoas ainda continuam sendo discriminadas, as pessoas continuam tendo seus direitos violentados. Né? Então, a gente precisa usar de uma maneira, né, trazer essas queixas, mas de maneira positiva, propositiva, para a gente poder combater, né, esses fundamentalistas, essas pessoas que não acreditam na ciência, temos um governo que não acredita na ciência, que dá péssimos exemplos, fazendo desserviço. Então, a gente precisa trabalhar de outra maneira, né? Fazer o inverso deles e não reforçar o que eles estão falando. Né? Não dar luz para o que eles estão falando, mas dar luz que existe tratamento, sim, existe menos toxicidade, a pessoa com HIV/AIDS, né, consegue levar uma vida, né, digamos aí, um pouco melhor. Não falo nem de qualidade de vida, porque quando a gente fala de qualidade de vida, isso abrange várias questões. É preciso ter moradia, lazer, trabalho, etc. e tal. Né? Mas hoje, o diagnóstico HIV positivo ele é muito, né, mais fácil, né, entre parênteses, a aceitação do diagnóstico, porque tem uma rede de apoio, né, não só das assistências, né, dos programas de IST, HIV/AIDS e tuberculose, porque tem a questão da tuberculose, a coinfecção HIV e tuberculose. Muitas pessoas acabam descobrindo que tem HIV a partir do diagnóstico da tuberculose. Né? Então, a gente precisa trazer essas informações. Né? É bom tratamento, tem resultado, tem eficácia, tem qualidade, né? Tem rede de proteção com os programas de governo, com as ONGs, né? Com a rede de pessoas vivendo com HIV/AIDS. Né? Então, veja bem, quantas coisas boas a gente tem para falar, né? Para combater toda essa violação de direitos. Né? Então, eu penso que a gente precisa fazer o inverso, né? Trabalhar nesse sentido. Verdade, Acho legal, acho que a Lu citou aqui as igrejas inclusivas, né? Aqui em São Paulo, acho que dá para se pensar, de repente, um programa, ou alguns programas, Américo, chamando esse povo, a gente conhece alguns, se quiser também fazer uma dobradinha, a gente pode ver alguém do CRT, algum profissional de saúde, fazer uma dobrada com algum pastor, alguma pessoa do santo, dá para dar uma dobrada legal, se vocês acharem interessante, Américo. Sim. Vamos conversar, eu converso com as meninas lá do CRT, a gente pega alguma pessoa bacana, tem um traquejo, a gente pensa no religioso e faz a dobradinha. Acho que faz uma coisa legal. Não, sugestão... Dá uma legal. Já anotada aqui, ó, cadê? Já anotada, Jean. Adoro, Eu, como diretora, proprietária, tendo o Américo como meu funcionário, já anotei tudo. Não é o contrário, não, gente. Ai. Elas viajam, como elas gostam, adoram, elas vão, começam a falar, é assim, elas são loucas. Exatamente. Horror, querida. Exatamente. Eu odeio então, eu tenho preconceito. A louca, né? Uhum. Então, a gente está chegando no nosso horário, agradecendo o Jean, né, por essa disponibilidade de entrar na nossa live, trazer os argumentos, as suas narrativas, isso sempre enriquece. A gente lamenta que o nosso convidado
teve problemas técnicos, a gente vai reclamar, porque ele tem uma outra vivência também, né? Porque ele entrou na igreja, na Assembleia de Deus, né? Enquanto pastor, acho que fala, né? E aí começou a proferir, né? Totalmente a doutrina, mas aí vem a questão da orientação sexual, começou a sofrer intolerância religiosa, né? Por conta da sua orientação sexual. Aí ele acaba saindo da igreja, mas ele busca a fé em Deus da maneira que ele acredita hoje. Então, esse relato, essa narrativa, a gente vai estar conversando com ele para ele estar trazendo. E a sugestão que você traz, Jean, com certeza, né? A gente coloca aqui na nossa grade, a gente retoma essa conversa e a gente busca esses convidados, porque é um tema que ele rende, né? Sim. E a gente precisa falar mais sobre isso. Sim. Então é isso. Agora é com você, Lu, para as suas considerações finais, fechar com chave de ouro, nossa primeira live oficial do ano, falar das novidades. É contigo, mulher. Então é isso, gente. Primeiramente, Jean, estou te devendo um café novamente nessa cidade, que você está me devendo uma visita aqui. E eu só tenho a agradecer... Olha, essa mulher a gente tem que colocar essa mulher para bater cabelo em Guarulhos, para ela ser a coisa lá, porque ela já está lá. Falei, vamos conversar. Eu tenho labirintite, eu não posso, eu tô velha. Se eu bater cabelo, eu caio. Não tem problema não. Você pode arrasar lá. Você lá também, eu não consigo acompanhar a música. Não, eu não consigo. Eu faço só a estátua. A gente brinca de estátua. Mas, assim, é uma proposta nova que a gente trouxe das pessoas que estão assistindo participar junto com a gente nas lives também. É uma novidade, né, Américo? Isso. Que a gente veio trazendo nessa live. E olha lá, o nosso primeiro anfitrião que adentrou a nossa live, essa maravilha do Jean. Eu só tenho a agradecer a você, Jean, por ter contemplado. Eu até me perdi, porque imagina, Jean e Américo juntos, duas potências. Eu aqui no meio vi só a Bibelô, né? Porque os dois falam muito bem, são militantes há anos, né? Para mim, essa live, para mim, foi uma honra. Eu estar aqui no meio de duas celebridades poderosas das questões, né, de saúde, de preconceito e tudo mais. A sua ideia é maravilhosa, Jean. Agradeço ao Jonathan, que está aqui mandando um monte de mensagem no Zap, eu já vou te responder. Obrigado, Jonathan, porque você ter aceitado a nossa proposta, infelizmente, né, questões de conexões são assim mesmo. A gente teve uma vez com a Neide Gravato, né, lá do programa de TV também, uma questão de conexão. Então, assim, Jonathan, você vai voltar aqui com a gente, agradeço desde já. Agradeço a todos os liveanos, Maria Sula, Guilherme Sanches, que eu ainda não mandei beijo, Lucrécia. A gente sempre manda beijo, mas acabei aqui me empolgando tanto em dois palestrantes maravilhosos. Então, só tenho a agradecer nossas dicas culturais. A nossa live é a cada 15 dias, tá bom? E aí é legal as pessoas curtirem, compartilharem, divulgar informação. Informação retida, Américo? É informação perdida. Olha... Tá. E assim, eu queria agradecer. E, Jean, uma mensagem que você gostaria de dizer para essas pessoas que sofreram preconceitos religiosos, principalmente o LGBTI, o LGBTQIA+, as pessoas PVH também, foram para buscar uma ajuda espiritual e chegou lá, levaram uma bomba. O que você diria? Uma mensagem aí de autoestima para essas pessoas, que essa live fica guardada aí e a gente vai levando informações aí. Sempre a gente atinge pessoas. Legal. Eu acho que é isso. Não desista de você. Deus, a deusa, a divindade que a gente ama está dentro de nós. Está fora. Eu acho que a igreja, os terreiros são lugares maravilhosos. Eles estão a nos ajudar a vivenciar tudo isso compartilhando com os outros. Mas Deus está dentro de você. A tua divindade, o teu Oxá está dentro de você. Entendeu? Nunca perca isso de vista. E se uma porta bater, meu amor, joga o seu cabelo em outra porta, porque uma porta vai abrir, meu amor. É sempre. Beijos para todos. Isso mesmo. Então, beijos enormes, Jantas, Américo Nunes, Jorge Instituto Vida Nova, Família Vida Nova, obrigada sempre. Ao Mariano, beijo. Se tiver dicas, sugestões, manda semana. Beijos, fiquem com Deus. E xalá, muita luz. Axé, irmãos. Beijos para todos. Beijo, tchau. Tchau.